Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de compartilhar algo que o Senhor falou comigo. Ontem, enquanto nós estávamos adorando o Senhor no ensaio lá na casa de oração, enquanto a nossa irmã falava a respeito de muitas coisas, o Senhor foi me trazendo à memória algumas coisas que a gente, com o passar do tempo, vai deixando de praticar e que são essenciais para nos manter firmes na fé. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos neste momento. Então, eu gostaria de compartilhar uma passagem com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que o Senhor lhe dissera. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, meditando nessa passagem, o Senhor falou fortemente ao meu coração acerca do sacrifício. O sacrifício perfeito que agrada a Ele. E quais são os tipos de sacrifício que nós, enquanto cristãos, nós temos praticado? O próprio Senhor Jesus, Ele já foi o sacrifício perfeito, que morreu naquela cruz por mim e por você. Então, irmãos, quando o Senhor fala a Abraão para que ele fosse e sacrificasse o seu único filho, aí a gente fala assim: nossa, mas ele teve um outro filho antes de Isaque, Ismael. Porém, o filho da promessa, aquele com quem o Senhor fez a aliança, era Isaque. Então, Isaque, ele era o quê? A primícia de Abraão dentro desse contexto, porque foi através da vida de Isaque que o Senhor prometeu a Abraão que faria dele uma grande descendência. Então, eu fui meditar acerca do significado da palavra sacrifício dentro da Bíblia. Então, quando a gente olha para a palavra sacrifício ou holocausto, significa o quê? Que nós temos que oferecer ao Senhor o quê? A nossa primícia. E quando a gente fala em primícia, irmãos, em sacrifício, outrora eu vim de um lugar onde nós aprendíamos que o sacrifício era apenas financeiro. Onde você pegava uma quantia, colocava no altar e ali você tinha que falar com o Senhor Jesus, fala que como se que ele fosse obrigado, falar com Deus como se ele fosse obrigado a fazer algo por nós. E aí quando a gente chegou aqui na casa de oração, a gente foi aprendendo o verdadeiro significado do sacrifício. O sacrifício que agrada ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então quando a gente fala em primícia, como eu falei, a primícia ela tem que ser em tudo. No nosso levantar, quando a gente sai da nossa casa, como o pastor falou lá embaixo, o nosso culto, ele começa lá dentro de casa. Glória a Deus. E a gente sabe muitas vezes que nós convivemos com pessoas que muitas vezes não estão na mesma fé que nós estamos. Muitas vezes é o marido que está aqui sem a esposa, é a esposa que está aqui sem o esposo, mas estão o quê? Na fé. E o sacrifício que agrada ao Senhor é quando você, lá dentro da sua casa, quando acontece algo e esse algo te fere, você chega até o teu irmão e faz o quê? E pede o perdão. E muitas vezes, irmão, isso é algo que mexe com o nosso ego, porque é difícil pedir perdão, é muito difícil. E a gente aprende diariamente, como foi apregoado para nós ontem, quando te derem uma face, quando te baterem numa face, oferece a outra. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Porque é um sacrifício que agrada a Deus, que dói na carne, mas faz com que o nosso espírito ele se fortifique. Glória a Deus. E quando a gente fala também em primícia, quando Abraão ele sobe ao monte, ele também se prepara para subir. E aí eu trouxe a reflexão, como nós temos nos preparado para subir ao lugar santo? Será que muitas vezes nós não subimos, como já foi apregoado aqui, com duplo ânimo?
Ou será que nós subimos como subiu Abraão? Porque a Abraão havia sido feito a ele o quê? Uma promessa. Assim como Deus também tem uma promessa na sua vida. Muitas vezes vão vir os infortúnios. A Bíblia não relata, mas a gente não sabe se nesse trajeto de Abraão até o Monte Moriá, até o topo do monte onde ele ofereceria o sacrifício, se ele não teve que lutar, irmãos, com a mente dele, militar contra a carne. Porque Deus nos faz a promessa e passa o tempo, passa 2 tempos, e muitas vezes a gente não vê se cumprir. E aí a gente faz com que isso tudo faz com que a dúvida entre os nossos corações. E a dúvida, ela faz com que nós venhamos praticar muitas coisas que desagradam a Deus. Porque a dúvida ela vai fazer com que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, que a gente desacredite na palavra. E aí é onde vem a brecha, o inimigo entra e nós começamos o quê? A nos afastarmos da prática das boas obras e a gente começa a praticar o quê? Iniquidade. E Abraão, irmãos, quando ele subiu, a gente fica pensando, como será que ele pensou? O Senhor havia prometido a ele que através da vida de Isaac ele teria uma descendência. E aí logo depois ele vai e pede Isaac em sacrifício. E ele subindo ali, imagina a mente dele, a militância, e a gente também é assim no nosso dia a dia, porque nós também somos carnes. Mas uma coisa nós temos que fazer como Abraão fez, crer, porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu creio que no momento em que ele preparou ali a lenha, e que ele colocou Isaac sobre aquele altar, o coração dele dilacerado, porque a gente se coloca na posição, eu sou mãe. Quem é mãe aqui sabe quanto é difícil. Quando a gente vê o nosso filho padecer por alguma coisa, a gente se entristece, a gente chora. Imagine Deus pedindo ele hoje. Imagine Deus pedindo hoje o teu Isaac. Será que nós teríamos fé semelhante a de Abraão e ofereceríamos o nosso Isaac ao Senhor? E às vezes, irmãos, o nosso Isaac, muitas vezes, é você estar aqui de corpo, alma e espírito, atentos ao que o Espírito diz o quê? A igreja. Porque a gente já aprendeu que nós temos que ler, ouvir e guardar. E se a gente praticar, nós vamos receber do Senhor o quê? As boas novas. Então, Abraão, naquele momento, quando ele levantou o cutelo, que ele vinha, eu imagino ele assim, se derramando em lágrimas, falando assim, meu Deus, mas o Senhor falou que através dele viria uma descendência, mas Abraão, ele cria que mesmo que ele sacrificasse a Isaac, Deus era Deus para fazer com que ele o quê? Ressuscitasse. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não sei de repente o que é que em você que necessita ser ressuscitado nesta manhã. Então, assim, o quanto nós temos sacrificado para o Senhor Jesus? Será que nós temos colocado o Senhor como primícia em nossas vidas? Eu testifico de mim, porque recentemente aconteceu algo na minha vida e que o Senhor me trouxe à memória. Quando nós fazíamos algo e nós íamos todas as vezes repetindo esse algo e nós não colocávamos o Senhor Jesus como primícia. E aí aconteceu uma situação e o Senhor falou grandiosamente conosco: eu quero ser a primícia. Porque se você fizer de mim a primícia, todas as demais coisas eu te acrescentarei. E olha como isso é glorioso, porque o Senhor, Ele cuida tanto de nós, que Ele nos dá a oportunidade de apararmos os nossos galhos secos. E Ele vai nos mostrando onde é que nós estamos falhando e nos dá a oportunidade da gente voltar e praticar da forma correta. Então, esse sacrifício, colocar o Senhor como primícia. O sacrifício de abraçar o teu irmão, como a irmã ministrou aqui, gente, que coisa, que presença mais maravilhosa, porque muitas vezes a gente não olha nem para o lado para saber da necessidade do nosso irmão, e muitas vezes esse abraço que você deu nele, você não tem noção o que Deus fez na vida dele nesse momento, porque o mover espiritual é muito grande. Então, irmãos, nós não podemos deixar em momento algum de entregar para o Senhor as nossas primícias. E nós não podemos nos esquecer de nos prepararmos para subir ao Monte Santo como Abraão se preparou, para que a nossa fé seja semelhante à fé de Abraão, porque igual à fé de Abraão não haverá.
para que nós possamos dar a nossa primícia aqui também para o Senhor, para que a presença dele possa ser sentida por todos. Então, se nós necessitamos aparar os galhos secos, se muitas vezes você deixou, eu deixei de colocar o Senhor como a nossa primícia, nós temos a oportunidade de reconhecer que somente Ele é Deus, que nós estamos aqui todos os cultos aprendendo que nós temos que primeiro buscar o reino e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam o quê? Acrescentadas. E neste momento, irmãos, eu convido vocês a fechar os olhos por um minutinho, quando a gente fala em sacrifício, a fechar os olhos por um minutinho e fazer uma reflexão. Vamos lembrar quando o Senhor nos chamou pela primeira vez. Muitos vieram pelo amor, alguns vieram pela dor. Mas vamos nos lembrar de como nós chegamos na casa do Senhor pela primeira vez. Você lembra a alegria que você tinha, como dizer assim, vamos à casa do Senhor, vamos adorá-lo. Você sorria, você dava o seu melhor, você chegava no horário, você fazia muitas coisas. E com o passar do tempo, muitas vezes as circunstâncias da vida vão colocando situações para nos desanimar, e muitas vezes a gente vai deixando de fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando a gente vê, as nossas primícias não estão sendo colocadas nas mãos do Senhor. Então o Senhor nos dá uma oportunidade agora para que nós nos lembremos de onde nós caímos e voltemos à prática das primeiras obras, para que nós venhamos fazer as coisas para Deus com esse amor que é um sacrifício que agrada a Deus, para que a nossa igreja, o nosso corpo de Cristo, possa estar sempre o quê? Em união. Porque, como diz o livro de Salmos, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém? Presta atenção em algo. Em primeiro lugar, você vê que Deus pediu para Abraão e não pediu para Sara. Quantas vezes Deus chama o marido com um propósito e ele enfia a mulher no meio. Quantas vezes Deus chama a mulher por um propósito, e a mulher enfia quem no meio? Irmãos, aí Deus já começa a mostrar que o que Ele pede para nós, Ele quer de quem? O culto é individual, a salvação é individual. E eu louvo a Deus porque Ele se preparou para fazer aquilo que Deus havia o quê? E quantas vezes Deus vem e pede algo para nós e a gente não quer? Se prepara. Mas não obstante disso, como foi lido no texto, foi compartilhado, ele passou a mão nos jumentos, passou a mão na lenha, pegou os seus conservos, o Isaac foi. Mas chegou uma hora, irmãos, que tinha duas coisas que ele arrastou com ele que não tinha que estar com ele. Chegou uma hora que ele arrastou com ele jumento, e para o sacrifício o jumento não servia do quê? E ele arrastou conservos. Quantas vezes Deus está pedindo um sacrifício para um irmãozinho ou para uma irmãzinha? Ou está passando por um momento que Deus quer ver o Moriá, que é a prova da fé. Aí vem o pastor. Irmão, o pastor vai até um ponto. Aquilo que é para tu passar é tu. Aquilo que é para o outro irmão passar é ele quem vai passar. E não adianta levar jumento junto. E nós já aprendemos o que é jumento, né? É tudo aquilo que nos leva a aprender na infidelidade. E por fim ele chegou no topo, chegou no monte, porque ele teve que deixar essas coisas no meio do caminho. Então a gente pode até começar, né? Os jumentos e os conservos podem ajudar a gente a ir até um ponto. Mas chega uma hora que é entre a pessoa e quem? E Deus, não tem conversa. Chega uma hora que é entre nós e Deus, irmãos, e não tem jeito. Não tem outro caminho. E aí minha esposa ontem, ela compartilhando comigo que ela teve essa conversa com a irmã, ela falou uma coisa que aquilo entrou no meu coração e eu gravei, irmãos. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que quando Abraão puxou o cutelo, a frase que ela disse para mim foi a que Jó falou. Ele deve ter dito consigo, Deus deu, porque quem deu Isaac? Deus o quê? Tomou. Quando ele levantou o cutelo, porque quem deu Isaac foi quem? E quem que tomou, estava querendo Isaac de volta?
Aí ele falou que bendito seja o nome do... Na mesma hora, irmãos, Deus brada, pode parar. Chegou aonde eu queria aqui. O que é que foi tomado de nós? Que a gente não consegue declarar. Quantas pessoas, irmãos, passa por uma coisinha na área financeira. Aí Deus fez o quê? Deus deu, não deu? E quem que é o dono do ouro e da prata? Então quem que tomou? E aí o que eu faço? Presto o culto, certo? A esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Irmãos, quem não entender que do pó veio e pro pó vai voltar, irmãos, jamais vai adorar a Deus como tem que se adorar. Deus queria o Isaac, mas ele queria saber o que tinha no coração de quem? Até onde ele era capaz de ir por amor a quem? Por amor a Deus. Porque esse é o primeiro e maior mandamento de todos. Ame a Deus sobre todas. Quantas vezes Deus pede um sacrifício no nosso corpo, irmãos? Quem que deu o corpo para nós? Diz para mim. Aí Deus está pedindo de volta o sacrifício e a gente o quê? Não quer dar. O jumento, né, que tem que ficar no caminho, empaca, irmãos. Se não largar o jumento, vai empacar e não vai subir o monte. Não, continua com o jumento na mão, não chega no Moriá. Você sabe quando vai contemplar Deus bradando? Sabe quando? Nunca, nunca. Que a gente saiba prestar o culto que realmente Deus o quê? Se agrada. Irmãos, Ele é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agrada. Ele quer destituir da nossa vida todos os ídolos, tudo aquilo que a gente se apega, tudo aquilo que pode estar tomando o lugar de Deus aonde? Na nossa vida. O que Abraão mais desejava no coração dele era o quê? O filho. E Deus tinha que trabalhar na vida dele, irmãos, de tal forma que o filho não tomasse o lugar de quem? De Deus. O que é que eu e você desejamos no nosso coração? Se a gente não tiver no nosso coração aquilo que Jó declarou, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a gente nunca chega no Moriá, para a glória de Deus. Essa é a fé, porque Abraão era o pai essa era a aliança da circuncisão. A circuncisão do quê? De coração, para a glória de Deus. Amém?